Será que o ciclo menstrual ou sua fase menstrual tem a ver, interfere no seu ganho de massa muscular ou no seu emagrecimento, na sua definição? Fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo isso e muito mais. Mas antes de eu começar tudo, aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e curte esse vídeo pra gente ajudar muito mais mulheres. Então vamos lá. Antes de eu te explicar tudo isso, eu vou te explicar como que funciona o ciclo menstrual, tá? A gente divide o ciclo menstrual em duas partes. Então tem a fase folicular e a fase lútea. Nath, que nome estranho, o que é isso? Calma, fica tranquila que tu vai entender. Fase folicular, lembra, folículos são coisas pequenas, né? Então lembra que são pouquinho. É do nosso primeiro dia de menstruação até a nossa fase ovulatória. Vai ali entre o 10º e o 14º dia, tá? Ou seja, é a parte em que a gente tem a menor descarga de hormônios. Então, nessa parte folicular, lembra folículo pequeno, a gente tem pouco hormônio, tá? O hormônio é o estrógeno, inclusive. A gente tem uma maior produção, na verdade, de estrógeno. Mas, de modo geral, a gente tem pouco hormônio. E a segunda parte, né, da parte ovulatória, do dia, nosso primeiro dia de ovulação até o dia da nossa menstruação, é a fase lútea. Lútea lembra de luta, então pensa que é a parte que a gente tem maior hormônio, né? A gente tem muito hormônio, que é o hormônio da progesterona, certo? Então, assim, o que acontece, na verdade, dentro dessa fase... Um passarinho aqui, foi mal. Dessa fase lútea, né? É onde a gente tem esse maior hormônio, então a gente tende a nos sentir muito mais disposta. A gente tende a... geralmente, assim, né? Algumas mulheres sim, algumas não. Mas a pegar mais peso, você se sente mais forte. E no fundo, gente, tem vários estudos que falam sobre isso, né? É porque na produção de força em si, não existe diferença, certo? Então, por exemplo, tem estudos que já teve alguns estudos feitos aqui onde eu treino também, né, no centro de treinamento de rugby, e a gente fez um estudo também com as atletas daqui. Qual que é, em questão de performance, ou seja, o quanto você é capaz de produzir, quanto de peso você consegue levantar, quanto você consegue correr, sabe? Isso não muda, tá? Sua produção de força, de resistência, de seja lá o que tu for fazer, no seu período lúteo e fase folicular, no seu período menstrual e não menstrual, você faz a mesma coisa. Mas, Nath, quando eu faço, parece que eu vou morrer. Quando eu tô menstruada, eu não consigo, eu tenho muita dor e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não tô falando que é isso. Tá? Tô primeiro te explicando essa questão de muscular, de desempenho, tá? Sua capacidade física, isso não muda. O que muda é a nossa percepção sobre o esforço, sobre a fadiga. Ou seja, eu faço agachamento com 50 quilos. Vou fazer com 50 quilos no meu período, por exemplo, ovulatório, vou achar que tá de boa. Vou fazer com 50 quilos no meu período menstrual, os mesmos 50 quilos. Eu vou conseguir fazer, sim, só que eu vou sentir muito mais dificuldade. A percepção que eu vou ter sobre aquele esforço, ela é muito maior, tá? Então é isso, a nossa percepção, parece que a gente faz mais força, parece que a gente faz... que cansa muito mais, que cansa mais rápido, mas a nossa capacidade de produzir é a mesma. Ou seja, o que muda é a nossa percepção sobre aquele esforço. Então, vamos falar, por exemplo, se a gente está fazendo uma periodização ali, ambulatória, alguma coisa assim, ou se você está trabalhando ganhar força, a melhor época para você trabalhar os exercícios de força seria, nessa época, lútea, tá? Lútea, luta, ou seja, tem muito hormônio, tá? Ali, a flor da pele, não sei o que, você quer fazer tudo e mais um pouco, aproveita, tá? Nath, quer dizer que eu vou conseguir levantar mais peso do que quando eu tô menstruada? Pô, depende, porque tem muitos fatores motivacionais também, né? Então, eu vou te dar até um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho um RM, né, uma repetição máxima, ou seja, o que é um RM? O máximo de peso que você consegue, por exemplo, no agachamento, agachar com uma repetição. Ou seja, se eu faço duas, não é um RM, entende? Tipo assim, meu RM ele era de 117 no início do ano, a gente foi treinando, tava no preparativo para a Copa do Mundo e a gente fez uns testes com a seleção e eu bati meu RM com 127.
Depois dos testes da seleção, fiz 3 repetições com 127. Depois dos testes com a seleção, a gente foi fazer no clube, sabe, pós-campeonato e tudo mais, eu fiz uma repetição com 127, não consegui subir mais. Então, assim, nossos fatores psicológicos estão muito relacionados com isso, mas é sobre isso, eu estava extremamente motivada, eu estava no meu pico de hormônio, sabe, então tem tudo a ver. Se você está num dia, por exemplo, na sua fase ovulatória e você está treinando força, bota peso. Tá? Nath, fiz lá, consigo aumentar, tá fácil, coloca mais peso. Ou quer trabalhar, né, por exemplo, você fez essa periodização de ganho de força, então chegou o momento de você ir para um RM, ir para 3, 6 RM ali, né, a gente trabalha geralmente abaixo de 6, seja 5, 4, 3, 2, 1, para ganho de força em si, que é diferente de hipertrofia, que isso é assunto para um outro vídeo. Mas, se você quer trabalhar, por exemplo, esse ganho de força, talvez seja mais difícil você conseguir isso num período menstrual, por causa dessa sua percepção de esforço sobre fadiga, entendeu? Agora, se você for fazer num período não menstrual, né, no período ovulatório, por exemplo, talvez a sua capacidade, né, talvez você faça a mesma carga, você consiga realmente fazer, tipo, agachei com 100 quilos quando eu estava menstruada e agachei com 100 na minha fase ovulatória. E tentei 110 e não consegui. Tá bom, é porque a sua capacidade física naquele momento tá para isso, para 100 quilos. Só que a sua percepção de esforço, quando você tá fazendo na sua fase menstrual, vai parecer que esses 100 quilos tem 120, e quando você vai fazer na sua fase, né, ovulatória, vai parecer que tem, sei lá, 80 quilos, e fala, putz, parecia que eu queria e não foi, sabe? Mas é isso, é a sua capacidade disso. Você quer, então treina mais, entenderam? Então, assim, é isso, mas vocês agora podem falar que não, mas porque quando eu tô menstruada, eu não consigo fazer nada, eu tenho muita dor, eu fico muito indisposta, tenho muito sono, muito cansaço, não sei o que, não sei o que. Gente, a TPM, essas dores, né, cólica, vários sintomas que vêm pela TPM, ele não é normal. Ele é comum, mas não é normal, beleza? Tudo que a gente sente no nosso corpo é um sinal do nosso corpo explicando alguma coisa. Então, fui subir uma escada, senti dor no joelho. O que é? Teu corpo te mandando um sinal falando que tem alguma coisa errada com o teu joelho. Cólica, teu corpo te mandando um sinal falando que tem alguma coisa que não está como devia estar. Beleza? Tem pessoas que têm mais tendência por uma questão genética, que é um fator que a gente não controla, mas tem diversos outros fatores que a gente pode controlar ou tentar ao máximo controlar. Estresse, ansiedade, alimentação. A tua alimentação influencia muito na tua questão de sentir cólica quando está menstruada, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Muito café, muito chocolate, muitos açúcares. Principalmente, né, no ciclo inteiro, mas principalmente ali nos 3, 4 dias que antecedem a menstruação, que inclusive são os dias famosos da TPM, né? Eles são muito importantes para dizer se tu vai ter cólica ou não. E existem alguns alimentos, mas que não é da minha área, que podem te ajudar a diminuição da cólica ou não, beleza? Mas assim, se você fica muito mal mesmo no dia da tua menstruação e tu não consegue fazer nada, provavelmente tem alguma coisa, talvez hormonal, alguma coisa que você precise checar, tá? Tem coisas que a gente não pega. Se você sentir cólica normal e tal, talvez seja só uma questão de reeducar a alimentação, controlar o estresse, a ansiedade, buscar algum outro acompanhamento. Mas se é alguma coisa muito, muito grande, é bom que tu vá buscar uma ajuda de outro profissional para ver se isso não é algum problema que pode ser realmente algo que precisa de tratamento. Beleza? Então, resumindo a ópera, o que acontece? A gente não muda a nossa capacidade de produzir força no período menstrual. Ou seja, Nath, eu não preciso ficar trocando a minha tabela todo o tempo quando eu estou menstruada. Eu recomendo que em dias quando você está menstruada, né, você vai sentir o seu corpo, porque a gente não é só um amontoado de músculo, a gente tem emoção, tem sentimento. Cada um é um ser humano, é individual e tem a sua peculiaridade. Então, assim, quando você sentir que não vai, que está muito cansado, pô, vai lá, faz mais de boa. Quando você sentir que, caraca, tá fácil, você tá o cacete não treinou hoje, vai lá e faz isso. Mas, no fundo, por capacidades físicas, a gente não precisa. O que a gente tem que avaliar é nossa disposição, questões psicossomáticas e tudo mais. Beleza, galera? Espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para vocês e tenha ajudado. Então,
Se você ainda não está inscrito, se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e dá like e eu vejo vocês no próximo vídeo.